38 minutos, Antônio Lupe, temos um convidado especial, então, para participar aqui com a gente no CBN Esportes. Bom, o Carlão de Freitas no CBN Campinas já estragou a surpresa, canelada. mas é o seguinte, estamos recebendo aqui no CBN Esportes um dos principais jogadores do Guarani nessa boa campanha que a equipe faz na Série C, líder da competição. O goleiro Kaique França é o nosso convidado. Tudo bem, Kaique? Bom dia e muito obrigado por atender a reportagem aqui da CBN. Bom dia, tudo bem? Prazer aí estar falando com vocês aí, agradeço o convite aí, vambora. Boa! Ó, o Kaique, pra quem tá no YouTube, já tá vendo, já tá em tá no ritmo de clima, Copa velho. do Mundo, hein, Kaique? Aí sim, hein? É a camisa do Bugrão, ó. É, de goleiro, né? Faz homenagem ao Brasil. Ó, que Isso, bonita! bonito. Foi Aí, bem, foi bem. Foi... Ô, Kaique, só pra quebrar o gelo, como é que você tá encarando essa expectativa do Brasil? Foi nosso tema aqui de Copa do Mundo, antes da gente falar do Guarani. Você tá otimista? Você tá pessimista? Qual é o sentimento de Kaique França com a seleção brasileira na Copa? Eu tô otimista, né? Eu acho que não dá para negar que o Brasil sempre tem uma das seleções mais fortes do mundo. Então, assim, a gente sabe que a seleção é repleta de bons jogadores e todos que foram, não tem nem o que falar, a gente sabe que vai representar muito bem. Então, eu tô otimista, assim. Eu acho que tem muita gente que não tá acreditando, mas eu tô com um sentimento bom aí. Eu acho que o Brasil vai longe. Boa. Kaique, Guarani líder da Série C, contou aí com o empate, né, do Barra e do Brusque. Campanha excelente, números espetaculares. Agora, o Guarani, ele tem que manter, né, esse bom desempenho. O que você destaca até agora dessa campanha? Por que tem dado tão certo os resultados, goleada, do que vocês estão trabalhando no dia a dia sob o comando do técnico Hélio Cizenando? Eu acho que ali no começo da competição a gente acho que talvez demorou um pouquinho para engrenar, né? Era um começo de trabalho também do Hélio, uma nova metodologia, mas a gente internamente tinha certeza que ia dar certo. A gente sabe o quão bom é o trabalho do professor Hélio, que nos orienta bem, tem um estilo de jogo bem definido. A gente sabia que era questão de tempo para o time ganhar a liga, assim, entrosar mais ainda, que foi um time que basicamente foi formado esse ano, né? Chegou muita peça no começo do ano ali, a gente teve o Paulistão. Então a gente sabia, a gente acreditava no trabalho do professor, porque a gente via no dia a dia e quem acompanha de perto também via. Então a gente sabia que uma hora ia da liga, que a gente ia conseguir engrenar, e eu acho que eu falei até isso no começo de algumas entrevistas, no começo da competição, que era questão de tempo para deixar as coisas acontecerem e graças a Deus e graças ao nosso trabalho aí do dia a dia, elas estão acontecendo. O goleiro Kaique França do Guarani é o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Júlio, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, fiquem à vontade para as perguntas. Boa, Kaique. Prazer estar falando com você, é o Júlio aqui. Cara, tem chamado a atenção, né? Esses últimos 5 jogos, principalmente, do Guarani, com exceção do jogo do Ituano aí, né? Que foi a única derrota até aqui na competição, mas o Guarani tem vencido, feito gols, são 2 goleadas por 5-0. Já é o melhor ataque do campeonato, mas a defesa também tá passando ilesa aí agora com esse posto de segunda melhor defesa do campeonato. E mesmo rodando os jogadores, né? Às vezes é o Maurício que joga, às vezes é o Donato, já foi o caso do Rafael Rodrigues jogar, a lateral direita tem mudado bastante. Como é que vocês têm trabalhado essa sintonia, principalmente no sistema defensivo, hein, Kaique? Olha, a gente tem um elenco muito forte, né? O Guarani montou um elenco muito forte, e o elenco por completo, não só 5, 6, 10 jogadores, não. Todo o elenco é muito bom e isso gera uma competitividade interna que é sadia, que eu acho que é só assim que os clubes conseguem crescer. E o nosso ritmo de treino no dia a dia é igual para todos, né? Então, tanto quem está iniciando quanto quem não está, sabe exatamente o que tem que fazer. O professor, a comissão cobram iguais, passam as mesmas orientações. Então é por isso que eu acho que a gente troca jogadores, tanto na defesa quanto no ataque, até o meio-campo, e a gente consegue continuar mantendo o ritmo e vencendo os jogos. Então eu acho que esse trabalho conjunto nosso do dia a dia, do grupo, e de estar todo mundo na mesma sintonia. O nosso grupo de jogadores de trabalho é muito bom, ninguém tem vaidade lá, então assim, é todo mundo muito aplicado no dia a dia, então eu acho que isso também faz a diferença quando acontece de ter que trocar por lesão, por cartão ou por outras questões, tá todo mundo sempre ligado, sabendo o que tem que fazer na hora que entra. Carlão de Freitas, o Kaique França tá com a gente, um dos poucos, é raro, hein? Tem respeito
Sim. Nos irmãos de cima e nos irmãos de baixo. Sim. A torcida da Ponte respeita muito pelo que ele fez na passagem pela Ponte, a torcida do Guarani adora pelo que ele tá fazendo atualmente. Sim, é um cara muito sério, né? Eu percebo o Kaique um cara muito sério, muito focado, né? E por isso ele tem prestígio, sim, junto à torcida da Ponte, passou, construiu uma história legal lá. E agora está construindo uma história que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Ô, Kaique, perguntar um pouquinho do extracampo do Guarani, porque eu percebo assim, o Guarani falta pouco para ele, enfim, encontrar o caminho. O que eu digo o caminho do Guarani? Uma Série B mais, né, hora ou outra uma Série A, tal. A gente sabe que é difícil hoje um clube médio se sustentar na Série A, mas falta pouco, questão aí de tempo, pela organização que o Guarani tem mostrado, né? Eu queria que você traçasse um paralelo com relação à parte estrutural. Eu não vou colocar o Corinthians nesse meio, porque é um gigante. Mas você viveu muito tempo no Sport Recife. E o Sport, cara, é um time que quando entra em Série B, entra para subir, e quando entra em Série A, tá ali no meio de tabela, né? É um gigante do Nordeste. Como é que está o Guarani com relação à estrutura? E aí, traçando um paralelo com o Sport Recife, que acho que pode ser de exemplo também para o time campineiro. Olha, você vê no dia a dia do Guarani e no pensamento assim das pessoas que estão trabalhando lá, o quanto eles querem que o clube cresça, né? Porque eu concordo com você, o Guarani é um clube para jogar uma Série B para subir ou para estar numa Série A, por tudo que representa a camisa, por tudo que é o Guarani. Eu sinceramente também concordo que o lugar dele não é a Série C, com todo respeito. E por isso que a gente está aqui esse ano também, trabalhando para isso, e foi um dos motivos que me fez vir para cá, porque eu conheço a grandeza do clube e sei que o lugar dele não é na Série C. Então, assim, a gente vê no dia a dia o esforço para o clube conseguir subir, também manter isso que você falou na questão de estrutura, né? De se estruturar mais para essas outras séries, para uma Série B, para uma Série A. E a gente vê no dia a dia que o pessoal está correndo atrás disso, né? O pensamento não é um pensamento pequeno, é um pensamento grande aí. A gente vê esse esforço aí no dia a dia. Então é algo que me deixa feliz também. A gente sabe que sempre dá para tentar melhorar alguma coisa, mas eu acho que está no caminho, sabe? Eu acho que está no caminho. A gente vê um trabalho sério sendo feito. A gente sabe que tem algumas limitações, porque hoje o clube está na Série C e não tem uma mesma renda numa Série B, numa Série A, enfim. E a gente sabe que isso limita um pouco algumas questões, né? A gente sabe que quando você está melhor colocado numa Série B, entra mais dinheiro, numa Série A, enfim. A gente sabe que isso acaba também melhorando essas questões de estrutura. Então, assim, a gente vê que o clube está se moldando para cada dia deixar isso melhor, e eu acho que, consequentemente, o que tem que acompanhar isso é um acesso, é uma Série B, é uma Série A, que isso também vai ajudar o clube a melhorar estruturalmente, melhorar em tudo, né? Fica melhor para todo mundo, fica melhor para os jogadores, fica melhor para o clube. Então, assim, não basta só o clube se reestruturar também e ter esse pensamento, a gente também tem que conseguir os objetivos profissionais para poder ajudar o clube também, né? Porque é o que eu falei, a gente sabe que tem muita diferença o dinheiro que entra numa Série C, para uma Série B, para uma Série A, é quase que incomparável. Então isso é algo que também ajuda o clube a crescer. E isso é também responsabilidade nossa, jogadores que estamos em busca desse objetivo do clube. Kaique, nos últimos 5 jogos, o Guarani tem 4 vitórias e uma derrota, e a derrota foi justamente aquela pro Ituano. E achei muito legal da tua parte, você que é um cara muito ativo nas redes sociais, e você falou que aquela noite contra o Ituano não deu certo, né? Aconteceram alguns erros defensivos, erros individuais, e até mesmo você pediu desculpa ao torcedor e tudo mais. O que aquela partida também, o que vocês, na verdade, até você mesmo, tirou de lição para ter um ponto aí de melhoria, de desempenho? O que a partida do Ituano deu de aprendizagem para os jogadores do Guarani e principalmente para você, que é um cara que tem trabalhado e muito e ajudado o Guarani, mas aquela noite nada deu certo? Eu concordo com você, e isso pode acontecer, né? A gente sabe que o futebol é assim. Se você vê aí, os melhores do mundo erram na Champions League, nas principais ligas, Premier League, podem acontecer erros de qualquer jogador, do ataque e defesa.
E são coisas que acontecem e, infelizmente, aquela noite não foi uma noite muito feliz. Para nós como grupo, eu até achei que a gente fez um bom jogo e se você pegar o jogo, além dos nossos erros individuais, a bola também estava difícil de entrar. A gente acho que chutou 3 bolas na trave, fez até um gol impedido que não estava impedido. Enfim, aquela noite que a gente podia jogar 5 horas seguidas que a gente não ia conseguir fazer o gol e não ia conseguir sair com a vitória. Mas eu acho que no outro jogo a gente dá a resposta como grupo, individualmente também, que depois a gente vence o jogo contra o Barra. Então, eu acho que a gente foi muito resiliente ali, porque mesmo tendo perdido de 3-1, acontecendo erros, acontecendo falhas, a gente, a gente sabia o nosso caminho. Isso não causou nenhuma desconfiança interna. E a gente sabe que, cara, aquele dia não deu certo, mas tem mais jogo, vai dar certo, vamos fazer dar certo. Então, assim, o grupo se fechou bem por causa disso. Eu acho que acabou não atrapalhando. A gente acabou perdendo uma chance de estar até melhor na tabela, mas é futebol também, né? A gente sabe que pode acontecer de tudo, e aquela noite foi uma noite que as coisas não deram certo. E sobre eu jamais vou me esconder, independente da fase do time, ou se eu fui bem no jogo, se eu errei no jogo. O ser humano, como eu falei, os melhores do mundo também erram, se equivocam, e pode acontecer comigo, como qualquer outro jogador. Mas uma coisa que eu nunca vou fazer é me omitir, né? Então, assim, isso em todo lugar que eu joguei, e aqui no Guarani, o torcedor pode esperar isso de mim, que eu nunca vou me omitir, independente da fase do time, independente como eu tiver. Então, assim, eu sempre vou estar ali, nunca vou fugir da minha responsabilidade. Mas é o que eu falei, pode acontecer, aquela noite aconteceu e depois a gente conseguiu aproveitar, conseguimos uma vitória fora de casa muito boa contra o Barra, né? E aí conseguimos aproveitar agora essa chance dentro de casa e no momento está de líder no campeonato. É isso, Kaique. Agora o Guarani tem aí mais 5 duelos contra times que estão no G8 ainda, 4 deles no brinco de ouro. Então eu queria que você falasse da importância de jogar em casa, né? E a gente aqui tem falado muito sobre a torcida do Guarani passar por essa transição de confiança. A torcida do Guarani, é claro que vocês que chegaram esse ano não têm culpa disso, mas você sabe como funciona no futebol. A torcida do Guarani foi muito machucada por alguns anos anteriores, pelo rebaixamento de 2024. Ano passado o time não subiu. Então, assim, muitas daquelas críticas no começo do campeonato eram por um ressentimento também. Poxa, será que não vai dar certo de novo? E aí o Hélio, naquela ocasião, até o elenco acabou pagando um pouco desse preço. Só que a gente tá vendo agora uma transição nessa confiança, a gente tem visto a torcida apoiando mais, mais motivada, mais confiante na sequência do campeonato. Então, qual que é a importância desse fator casa daqui pra frente, diante desse novo ambiente? Até porque a gente tem que começar a olhar também lá na frente, né? O brinco de ouro pode ser um fator decisivo até num quadrangular, se o Guarani mantiver aí essa colocação atual de primeiras posições, né? Olha, a gente sabe que o torcedor do Guarani é exigente e dá para entender. É um clube que, se você buscar aí na história quantos jogadores da seleção, quantos jogadores que fizeram história aí no futebol passaram pelo clube, um clube que é campeão brasileiro. Então, eu consigo entender o torcedor do Guarani, essa cobrança aí, a gente sabe que tem pressão, mas eu acho que faz parte ali, o torcedor paga ingresso e tem o direito de fazer o que ele bem entender lá nas arquibancadas. Mas, assim, o torcedor tem nos apoiado, a gente sabe que a gente conhece o que aconteceu nos últimos anos, a gente sabia ainda mais a pressão por causa disso. Mas o torcedor tem nos apoiado, até em jogos fora de casa, por exemplo, lá contra o Barra, a gente tinha a torcida foi lá nos apoiar. Então, assim, é claro que o fator do Brinco de Ouro é uma força a mais pra a gente tá jogando dentro de casa, esse último jogo a torcida veio junto, torceu do começo ao fim, enfim, até contra o Ituano, mesmo na derrota, a gente via ali que eles apoiaram e no final é normal protestar quando você não tem uma vitória dentro de casa, eu acho que tá tudo dentro do normal. Mas eu não tenho o que falar, eu acho que a torcida do Guarani tem nos apoiado, tem me apoiado também desde que eu cheguei, então, assim, é muito bom ter Hoje é aniversário esse dele. recebimento da torcida aí, eu fico muito feliz. Mas eu acho que eles são uma força, assim, pra gente aí nos próximos jogos dentro de casa e principalmente no quadrangular, eles vão ser muito úteis pra gente, pra ajudar a gente aí nos jogos dentro de casa, nas fases finais aí, pra gente conseguir o nosso objetivo. O Kaique, o Hernandes está perguntando aqui, eu achei bem legal, se aquela defesa contra o Barra
foi uma das mais difíceis da carreira. Acho que ele tá falando daquela bem dos 5 minutos, né? Nossa, verdade. Dentro Foi da uma área, pressão queima-roupa, no e início, foi uma porrada, cara. E não foi no centro do gol, né, Kaique? Você teve que buscar ela no canto, né? Sim. Olha, foi uma das mais difíceis, sim, da minha carreira, mas é algo que a gente trabalha bastante lá no dia a dia, com o Chau, com o Diego Chau, né? Com o Leandro, o auxiliar, que é essa bola, assim, de reação, né? Que esse chute de perto aí, a gente conseguir reagir, é uma coisa que a gente faz semanalmente, então, assim, acabou acontecendo no jogo e eu consegui fazer a defesa, então... Realmente foi uma defesa difícil, assim. Na hora, assim, a gente nem pensa muito quando vê se já fez a defesa, mas foi uma defesa com um grau de dificuldade alto. Kaique, é seu aniversário hoje? É meu aniversário. Aê! Então você vai pagar o almoço, então, pra nós, pô. velho? Pô, tamo aqui Pô, numa se eu tivesse- resenha, Se velho. tivesse em Campinas, eu pagava, hein? Ah, aí sim, hein, Kaique. Parabéns, felicidades, Parabéns, tudo de Kaique. bom, hein, Obrigado. cara. Sucesso, hein? Obrigado, 31 anos, hein? obrigado. Com cara de 30, Cara, novo, né? 31, olha, o Tô tempo novo. passa. Ah, pra goleiro tem mais uns 15 anos aí, vê o Fábio mais. Então, hoje em dia tá novo. Goleiro 31 é goleiro novo. Ganhou presente ou não? Ainda não, hein? Ixi, Maria. O presente é o acesso tô com o Guarani, esperando. querido. Pô, a gente Tá ótimo. acompanhava ele molequinho com o Você Cássio, vê? né? Reserva do Verdade. Cássio lá, Sim. com aquelas feras do Corinthians, aquela cavalaria toda, hoje com 31. Pra profissão tem muito tempo, mas, cara, o tempo passa, hein? 30, já 31, né? O Kaique França. Kaique, Pois top é. demais. Parabéns, viu? O nosso desejo aqui da CBN pra você, que você tenha... Mas pra goleiro tá novo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. E é porque o Carlão de Freitas acha que só ele fica velho, olha lá. Ah, entendi. E eu preciso falar que o Kaique é novo, porque nós somos do mesmo ano, somos 9-5, né? Não, Então, mas então, super obrigado. novo. então nós somos Mas jovens. outra, agora ainda. falando, a gente já tá encerrando, mas pega o goleiro hoje, cara, goleiro, pô, pega o Fábio, que tá certo que o Fábio é um fenômeno, mas outros goleiros, quarentão, Buffon, pega o Rogério, o Everton foi pra seleção quase 40, né? O Neuer tá indo pra Copa com 40, né? Aí, 41 também. Você tem uma projeção de idade até quando você quer jogar, Kaique? Rapidinho, só pra gente encerrar, já que é seu aniversário hoje, pra você aproveitar o dia? Cara, eu queria ir pelo menos até os 40, vamos ver. Boa. Tá bom. Tá bem. Dá pra ganhar bastante Vai dinheiro. ficar aí no muito futebol. rico, tá? Meu pai quer que eu vá até os 45. Ele quer mais 5 anos ali pra... Ele queria que eu fosse até os 45, 46. Vamos ver. Não, mas dá. Não, pô, mas dá. se bobear, acho que até chega, viu? Se continuar bem, assim, de saúde, dá pra O chegar. Kaique machuca pouco, né? Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, é verdade. Kaique, abração, viu? Feliz aniversário mais uma vez. Aproveita aí o seu dia e obrigado por bater esse papo com a gente aqui. Obrigado, viu, gente? Agradeço o convite aí. Estou sempre aí à disposição quando quiserem me convidar. Muito obrigado, viu? Valeu, Um Kaique. abraço pra você. Kaique França! Goleiro do Guarani, 11:56.